Mas eu quero, nesta noite, meditar um episódio que ocorreu no deserto, nessa peregrinação de 40 anos. Poderia falar de muitas coisas. Poderia falar do bezerro de ouro, poderia falar do Monte Sinai, poderia falar do Vale de Refidim, poderia falar da serpente da Neustã, poderia falar das lutas, poderia falar da água de Mara, poderia falar de um monte de coisa, mas eu separei um texto, irmãos. Um texto que o Senhor ministrou ao meu coração pela manhã, a respeito da nossa caminhada em direção a Jerusalém Celestial. E se você me entende até aqui, abra sua Bíblia em Números capítulo 11. É só voltar 2 aí, né? 2 livrinhos. Números capítulo 11, verso 4. Bem no início da sua Bíblia. Números 11, 4, na minha versão, está escrito assim: e o vulgo, o estrangeiro, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dera comer carne? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca. Coisa nenhuma há neste lugar senão este maná diante dos nossos olhos. Amém? Preste atenção. Saíram do Egito, viram milagres, sinais, prodígios, coisas tremendas. O mar vermelho se abriu, passaram. Carruagens e cavaleiros de Faraó foram inundados. Cantaram do outro lado do mar vermelho. Caminharam alguns quilômetros. Começa a faltar água, Deus envia água. Começa a faltar comida, Deus envia comida. O famoso maná, aquele farelinho de trigo que eles faziam aquele bolinho. Ou em algumas versões já diz que era o próprio bolo que caía do céu, mas não importa, era uma comida feita por Deus. Passam alguns dias, algumas semanas. Depois de viverem tudo aquilo, todos os milagres, foram 400 anos de escravidão. Ei! 400 anos tomando chibatada nas costas, vivendo, dormindo numa cela, sem direito a nada, apenas comida. E é claro, como eram empregados, eram escravos, eram bem alimentados. Faraó queria que o povo estivesse forte, para poder carregar aquelas pedras para a construção daquelas pirâmides enormes, que você já deve ter tido a oportunidade de ver em documentário. Então Faraó alimentava bem, tinha peixe de fartura, tinha churrasco, tempero, olha quanto tempero tem aqui. Algumas bíblias você vai encontrar alho poró, né? Alho poró, verdura, cebola, alho amassado no meio da carne, e agora eles estão comendo esse bolo, que parece um bolo de mel. Um dia, 2 dias, 10 dias, começaram a enjoar. E aqui o povo começa a ter saudades. Eles dizem: ai, que saudade das cebolas. Saudade da cebola do Egito. Que coisa interessante, irmãos. Me parece que isso acontece conosco todo dia. Nós estamos vivendo uma situação terrível. Alguma enfermidade, algum prejuízo. E a gente ora a Deus e fala: Deus, pelo menos a vida salva. Aí Deus salva a vida. Daí a pouco a gente está reclamando que o sapato está apertado. Minutos depois que Deus efetuou um grande milagre, uma coisa tremenda aconteceu, é uma goteira no quarto. Você começa a desgraça, praga, demônio, Deus, essa vida miserável. Há 15 minutos antes estava padecendo, e houve uma manifestação de Deus, a glória de Deus te salvou, te curou. Está andando de carro, de repente
A coisa terrível, fura o pneu da frente, o carro vai, uau, e o carro passa uma Scania para cá, uau, e você vai pro lado de cá e passa uma Scania aqui, uau, e você ali está ali dentro, Deus, e o carro, para. Aí você, louvado seja o nome do Senhor, glorifica, ajoelha, fala a língua estranha. Aí sai do carro, graças a Deus, um arranhão. Arranhou minha pintura. Teve um livramento de morte. Mas depois que agora está salvo, estou salvo, graças a Deus. Bom, arranhou meu carro. Poxa, Deus, eu tinha pintado agora, Deus. Saiu da lanternagem agora, Deus. Minha vida não presta, eu sou um desgraçado, infeliz. O filho tomou um tombo, caiu lá no segundo andar, capotou, bateu lá embaixo. Mas chega lá embaixo, o moleque está desmaiado lá. Senhor, salva essa... Eu dou a minha vida agora por ela. Eu dou a minha casa, eu dou tudo que eu tenho para que ela viva. De repente a criança começa a respirar. Louvado seja o Senhor, vamos fazer um culto de ação de graças. Aí pega a criança, vai subindo com ela, chega lá em cima, antes de cair, ela derrubou um vidro, quebrou na sala. Senhor, esse vaso era importado, Deus. O ser humano é assim. Quando ele é atendido no seu favor, quando ele é atendido por Deus, ele se esquece dos favores que Deus fez e começa a murmurar. Sinais maiores do que esse ninguém viu na Bíblia, mas esse povo viu. E agora estão reclamando do menu. Saudade da cebola. Pergunta para quem está do teu lado: e você sente saudade da cebola? Esse é o título da mensagem de hoje. Saudade da cebola. Fala para quem está do teu lado assim: cebola dá bafo. Fala para quem está do teu lado assim: cebola dá gastrite. Você está com saudade da cebola? Ah não, pastor, não estou com saudade da cebola. Será que não está? Será que nós que estamos caminhando em direção a Jerusalém, que conhecemos os milagres de Deus de perto, por vezes não fazemos como esses homens aqui? Aqueles que deixaram o mundo literalmente, tem uma vida hoje mais regrada, de vez em quando não olha para uma propaganda de uma mulher bonita, de uma bebida gelada, de um cigarro importado, dá aquela olhada e fala assim: saudade da cebola. Aquele que conseguiu sair de um mar de lamaçal, de dívida, de problema financeiro, tirou a sua empresa, ou até fechou aquela empresa, cheia de falcatrua, abriu o seu pequeno comércio e agora só recebe o manazinho, só o soro para não morrer. Está ali alimentando, oh glória. Mas de vez em quando olha um ímpio cheio de dinheiro e fala: saudade da cebola. Aquele homem que por um momento se separou da sua mulher, brigou, aí encontrou Jesus e fez de tudo para voltar com ela, e está com ela agora. Mas de vez em quando ela apronta, fica brava, fala umas coisas que ele não quer ouvir. Aí ele dá aquela olhada para o passado, aquelas outras gatinhas, e ele fala: saudade da cebola. Deus está falando com você, meu irmão. E vai queimar essa cebola na sua vida hoje, em nome de Jesus. Vamos comer churrasco de cebola hoje aqui, hein? Dizem que no churrasco a cebola perde aquele cheiro forte. Cebola faz chorar, né, irmão? Tem gente com saudade da cebola. Eu não, pastor, não estou com saudade da cebola. Vamos ver. Eu anotei aqui cinco tópicos para nós refletirmos se realmente estamos ou não com saudade da cebola.
Amém? Diga para quem está do teu lado, isso é bíblico. Sentimos saudades da cebola. Quando? Quando preferimos a segurança do Egito ao cuidado invisível de Deus. Quando negociamos nossa vida espiritual pelas garantias da vida secular. Quando priorizamos os negócios deste mundo em detrimento dos negócios do reino de Deus. Quando desistimos da terra prometida e desejamos a comodidade de uma vida secular farta. Todas as vezes, irmãos, que nós tiramos o foco da Jerusalém celestial, todas as vezes que nós tiramos o foco do reino de Deus e priorizamos a nossa vida secular, os nossos bens, as nossas posses, os nossos lucros, os nossos ganhos, quando isso fica como primazia nas nossas vidas, Deus lá do alto, Ele percebe que estamos com saudade do Egito e principalmente saudade das cebolas do Egito. As cebolas do Egito representam o tempero daqueles que eram escravos. Escravos sim, mas bem alimentados. Pastor, eu prefiro ser escravo de um patrão, escravo de uma maracutaia, escravo de uma negociata, mas pelo menos a minha família está tranquila. Os meus filhos terão uma boa faculdade para fazer. Não importa se a minha alma quer voltar para o pecado original. O importante é ter uma vida boa. Todos aqueles que querem uma vida boa e priorizam essa vida boa acima da sua vida com Deus, da sua vida espiritual. Irmão, eu estou falando de algo temporal que é neste mundo, em detrimento de algo que é eterno, que é a sua salvação eterna ou a sua condenação eterna. E tem gente com saudade da cebola, trocando o certo pelo duvidoso, porque as coisas de Deus são para os homens duvidosas. Se não fossem duvidosas, você não precisaria usar a sua fé, porque fé é certeza daquilo que os outros duvidam. Fé é a certeza daquilo que eu ainda não sei. Fé é a certeza das coisas que eu somente espero, mas não tenho certeza. Então, quando eu troco a certeza do mundo pela dúvida do reino de Deus, eu estou com saudade das cebolas. Quando você se converte, quando você busca Deus, quando você tem uma experiência com Jesus Cristo de Nazaré, você diz naquele momento: eu abro mão de tudo para ser agora um seguidor de Cristo. Vou ser um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor, vou ser um cônjuge melhor, um profissional melhor, mas o meu foco é Jesus. Então eu preciso de ter estabilidade, não é nessa terra, eu preciso ser constante, é nas minhas obras. Eu preciso ter estabilidade, é na minha vida espiritual, na minha vida de oração é que eu preciso de estabilidade, não é na minha vida secular, porque quem quer estabilidade na vida secular e para isso desestabiliza a sua vida espiritual, está com saudade das cebolas. Pergunta para quem está do teu lado aí: está com saudade da cebola? Sinto saudade das cebolas. Quando vendemos a nossa liberdade em troca de abundância de comida. O povo falou assim: no Egito eu era escravo, mas não é tão ruim assim, porque lá eu me divertia, lá eu tinha comida. No Egito eu era escravo, mas eu nunca fiquei uma noite sem comer. No Egito eu era escravo de Faraó, escravo daquele sistema mundano, escravo daquela casta de deuses. Mas lá tinha peixe assado, tinha picanha, tinha lombinho,
torresmo. É o que eles estão falando. Eu quero crer ali Josué e Caleb, que eram os diferentes ali do grupo. Mas gente, espera aí. Tudo bem, aqui está comendo bolo direto, mas fala sério. Nós estamos indo para Canaã, terra que manda leite e mel. Lá a gente era escravo, aqui a gente é livre. Aqui eu posso casar, aqui eu posso ter filho, aqui eu posso corrigir os meus filhos, eu posso educá-los segundo os princípios de Jeová. Mas o que adianta ter Jeová e não ter carro importado? O que adianta ser livre, pastor? Porque onde o Espírito de Deus está, ali é liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas todo mês, pastor, é um corre-corre para pagar a conta. Eu nem consegui comprar meu carro zero, nem consegui comprar minha casinha. Mal eu pago o meu aluguel, pastor. Tem um monte de gente aí que vai para o inferno, mas mora numa mansão. Tem um monte de gente aí que vai para o inferno, pastor, mas anda de carro novo, sabe? Às vezes eu sinto uma saudade daquela cebolinha. Ei, meu irmão, nós estamos caminhando para Jerusalém. Não é pouca coisa não, irmão. Se essa breve e momentânea tribulação que você passa nesse deserto fosse insuportável, ainda assim Deus enviaria a porta de escape. Então, se você está no deserto, caminhando em direção a Jerusalém, não olha para trás, não sente saudade das cebolas do Egito, meu amado. Sente saudade das cebolas do Egito. Nos tornamos prisioneiros do trabalho, escravos do trabalho, para ter abundância de coisas. Saiu do Egito, mas é escravo do trabalho. Nos tornamos escravos viciados pela tecnologia e vendemos o nosso tempo precioso de amar a Deus, de amar a família, de amar os filhos, de amar os irmãos, de amar a vida que o Senhor nos concedeu aqui. Porque vendemos cada centavo do nosso tempo para termos mais dinheiro. O que é isso, irmão? Nós não vamos levar dinheiro para a terra, para o céu. Isso significa que eu estou juntando tesouro onde a traça e a ferrugem consome. E isso é Egito. Nos conformamos, livres fisicamente, mas prisioneiros na alma e no intelecto. Sou livre, pastor, Jesus me libertou, mas eu tenho que tomar 10 remédios para dormir. Lexotan, Rivotril, Neuleptil, tudo que tem il. Estou livre, pastor. Eu tenho que fazer terapia de grupo, eu tenho que fazer tratamento terapêutico. Eu estou livre, pastor, aleluia, mas eu não posso ver uma mulher na rua. Eu estou livre, pastor, mas não posso ver um joguinho. Estou livre, pastor, mas eu não posso ver um cigarro. Estou livre, pastor, mas eu preciso de um tapa. Eu preciso usar uma droga. Estou livre, pastor, mas eu não consigo viver sem vinho. Consigo viver sem bebida. Estou livre. Liberdade é essa, irmão? Isso é bolota do Egito. Deus te libertou para ter uma vida íntegra e honrosa diante da presença dele. Ele limpa você, ele te lava, ele te cura por completo. Não olhe para as cebolas do Egito, olhe para as uvas de Jerusalém. Aleluia. Sou livre, pastor. Prefere a fartura do pecado a ser dependente da misericórdia de Deus. Pastor, você sabe, né? Se eu não fizer isso aqui, posso perder meu emprego, pastor, aleluia. Mas isso é pecado, filho. Mas eu preciso de um pouco de estabilidade, pastor, não vou conseguir dormir. Mas a Bíblia diz que o Senhor faz dormir aquele que o ama e acrescenta quando ele está dormindo, que o Senhor edifica a casa, que o Senhor vigia a cidade, que o Senhor faz prosperar, que o Senhor tem prazer em abençoar o justo, que tira do soleiro do ímpio e coloca na despensa do justo. Mas é muito subjetivo. Eu não consigo tocar, eu não consigo sentir fisicamente essa segurança. E aqui pelo menos eu estou vendo dinheiro na conta.
Aqui pelo menos, pastor, está entrando dinheiro para me comprar a cesta básica, a comida. Pastor, Deus sabe, Deus me conhece. Ele sabe que um dia, quem sabe, um ano, uma década eu vou sair disso. Mas até lá, eu preciso, os meus filhos, pastor. Preciso cuidar da minha família, pastor. O homem não pode viver da fé. Não, pastor, o que é isso? Preciso trabalhar. Sim, filho, mas dignamente. Porque quando você aceita o pecado, você está abrindo mão das bênçãos de Deus. Porque Deus não pode abençoar o lugar onde tem pecado. Sou livre. Saí do Egito. Mas de vez em quando eu faço um negocinho, pastor, mas é só de vez em quando. Só quando aperta. Quando aperta eu vou lá e faço um gatinho. Mas aí no outro mês eu vou lá e tiro o gatinho. Mas deixa o fio ali pendurado. Oh, meu filho, Deus está falando para você. Confia no Senhor. Descansa nele. O que você precisa, Ele vai fazer. Israel começou a perder a confiança em Deus. Se você tiver a oportunidade de ler, leia em casa. Você vai perceber que Deus jogou uma unção nas codornas. E elas se suicidavam perto do arraial. Elas vinham assim, de repente, unção de suicídio de codornas. E elas caíam exatamente no meio do povo de Deus. Eles começaram a comer franguinho na chapa, irmão. Mas o povo, mas não tem cebola. Cebola não está no deserto. Pastor, a vida de crente é muito bom, mas não tem aventura. Não tem assim, sabe, aquela pegada. Pastor, namoro de crente é bom, legal, eu entendo, mas não tem aquela pegada, pastor. Sabe? E aí você começa a olhar para o tempo de Egito. Ai, no Egito era bom. Ai, no Egito era bom. Saudade da cebolinha. Saudade do pepino lá. Melão, pepino, verdura. Saudade de tempero. Saudade de tempero, irmão. O povo estava escravo 400 anos. E agora está com saudade de tempero. Para quem estava morrendo de fome. Para quem estava condenado à morte como eu e você. Você vai olhar para as coisas terrenas e desejar. Elas vão passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia! Pergunta para quem está do teu lado, hein? Saudade da cebola? Ei, a comida de Faraó nunca vai se comparar ao banquete que Deus prepara para nós. Vou falar de novo, acho que você não viu. A comida do Faraó nunca vai se comparar ao banquete que vamos comer com Jesus. Aleluia. Aleluia. Para de pensar em cebola, irmão. Deus tem um banquete para você e para mim. Vamos passar por esse deserto juntos. Eu quero te ajudar e preciso da sua ajuda. Juntos, como caravana de Israel, nós vamos passar o nosso tempo nessa terra e fazer como Paulo no finalzinho da vida. Combatemos o bom combate, guardamos a nossa fé. Não ficamos olhando para a cebola, não. Nós guardamos a nossa fé. A coroa que Deus está preparando para você é muito maior do que qualquer sonho que você tenha nesta terra. Sabe esse sistema de autorrealização? Preciso me realizar. Você precisa se realizar onde, meu filho? Que sentimento é esse pequeno, aquele que pede a Deus, pede em Cristo, somente coisas concernentes a essa terra? A Bíblia chama de miserável. Peça coisas maiores, peça coisas espirituais, peça coisas que vão mudar a tua geração, a tua casa, a tua família. Pare de querer as cebolas do passado, irmão. Você já comeu elas e você sabe que ela tem um custo alto. É o custo da perturbação, é o custo da perdição, é o custo da infidelidade, é o custo do embriagar-se,
é o custo da morte. Ela é amarga, ela é doce quando você come, ela é saborosa na comida de Faraó, mas o custo que ela tem é o custo da tua vida. Mas Deus te libertou, Deus te salvou, te tirou do charco, do lamaçal, firmou os teus pés sobre a rocha, está apontando para Jerusalém. Ele vai conosco, Ele nos alimenta. Não olhe para as cebolas do passado. Aleluia. Glória a Deus. Desejo as cebolas, sinto saudade delas quando fico ansioso e aplico o imediatismo nas minhas conquistas. Pastor, me converti, até agora nada. Está demorando demais, pastor. Cadê o milagre, pastor? Não está acontecendo. Tudo bem, vou dar para Jeová um mês. Passa um mês. Ok, vou fazer uma campanha. Passa a campanha. Começa a negociar a tua saída do Egito. 40 anos foram perdidos porque o povo tinha saudade das cebolas. Mas no meio daqueles homens haviam dois: Josué e Caleb. Eles comeram do mesmo maná, beberam das mesmas águas, comeram as mesmas codornizes, mas eles não tiveram saudade das cebolas do Egito. Eles visualizaram as uvas da terra que mana leite e mel, e o cacho era tão grande que um homem só não suportava carregar. O que Deus prometeu para você e para mim, irmãos, é muito maior do que nós estamos pleiteando para viver nessa terra. Então segura a tua onda, meu irmão, e continua firme nesse deserto em direção a Jerusalém, porque no abrir e fechar de olhos, o Cristo que nós esperamos vai descer com grande glória e vai nos levar. Aí nunca mais nós vamos ter saudade do Egito. Se você me entende, diga amém. Eles tiraram os olhos do propósito e do projeto de Deus e começaram a olhar para o projeto de Faraó. A cidade está crescendo lá, talvez, quem sabe, eu como escravo mais velho poderia me tornar o coordenador dos escravos, fazer uma upgrade na minha vida. Eu era escravo xing-lim, passei para escravo mor, coordenador de escravo, chefe dos escravos. Escravo, chefe dos escravos. Isso é um projeto, lá no Egito, pastor, tem um plano de cargos e salários tremendo. Se você andar na linha, aguentar a chicotada sem xingar, sabe? Dormir na cela direitinho, entendeu? Nunca olhar nos olhos do seu capataz, carregar tonelada de pedra todo dia, pastor, você vai crescendo de posto, e o peixe vai aumentando, o churrasco vai aumentando, você continua tomando lapada no lombo, mas isso não tem problema, pastor. O importante é que é um projeto de vida. Eu tenho um projeto de vida para minha família, pastor. Nós vamos vencer nesse negócio. Está tudo errado, todo escangalhado, está tudo falcatrua, nem de nada, mas a nossa família, ela vai crescendo, e quando a gente estiver bem rico, milionário, aí sim, aí Deus, aleluia, glória a Deus, Deus sabe que nós vamos pagar todos os nossos impostos. Isso é projeto do Egito. O projeto de Deus é começar do zero, fazendo do jeito de Deus. O projeto de Deus não tem mácula, não tem mancha, não tem ruga. É um passo de cada vez, os pequenos começos que se transformam em grandes vitórias. Pergunte para quem está do teu lado: está com saudade do Egito? Sinto saudade do Egito quando me esqueço do poder de Deus e dos milagres que Ele já realizou em minha vida. Não tenho o que quero hoje, então eu murmuro. Hoje já recebi livramentos, meus filhos foram curados N vezes,
Já vivi momentos maravilhosos com a minha família, com a igreja, com Deus. 42 anos. E assim uma trajetória abençoada. Aí às vezes vou ligar o computador, ele trava. Deus não me ama. Hoje eu não fui atendido. Eu me esqueço de tudo que passou. Nós fazemos assim. Nós fazemos assim, irmãos. Nós queremos ser atendidos todos os dias. Olhe pela Copa do Mundo. O Brasil é o time, a seleção, né? Que mais ganhou títulos. 5 vezes, né? 5 vezes. Participou de todas as Copas, todas. Foi para a final dezenas de vezes. Aí perde para um time que nunca ganhou um campeonato. E já foi para a final 2 vezes e perdeu. E foi de novo e perdeu. E a gente olha para o céu. Deus, por que aquela bola não entrou? Insaciáveis, murmuradores nos tornamos quando nós somos atendidos naquele momento. Eu vindo para cá agora, um deserto. Parecia uma cidade fantasma. Final de Copa do Mundo e um deserto. Sabe por quê, irmãos? Nós só vibramos quando nós ganhamos. Quando os nossos outros irmãos ou co-irmãos ou criaturas de Deus ganham, nós blasfemamos e reclamamos. Sabe o que é isso? Há 4 anos atrás o Brasil foi campeão? Foi há 8, né? Há 8 anos atrás, muitos que estão aqui, a maioria estava lá vibrando, e quando ganhou, Deus, tu existes mesmo. Mas aí não ganhou na outra. Faz beicinho, não vou torcer nunca mais. Quantos disseram isso? Eu me lembro que eu era jovenzinho, acho que 82, Copa do Mundo, não sei nem que fase o Brasil saiu, mas na época ali, jovenzinho, eu me lembro que o Brasil perdeu, a gente chorava. Aí o pessoal da rua pegou a bandeira e queimou, tacou fogo. A gente faz assim. Ganhou, perdeu o fogo. Como eu sou Botafogo, estou acostumado a perder. Nada pessoal. Mas escuta, a gente faz assim, sim ou não? Reclama. Talvez não chegue ao mérito de queimar, mas que a gente tem vontade, tem. Pega aquela camisa que estava usando, joga lá. Não uso mais essa camisa. Acho que não vendemos mais nenhuma bandeirinha depois que o Brasil perdeu. A bandeirinha do Brasil, irmão, não é da Copa não. E o símbolo é da comunidade, da sua igreja. Mas tudo que é verde e amarelo agora não presta. Por quê? Porque o Brasil perdeu. Mas ganhou 5. Mas eu queria 6. Ganhei 6. Eu queria 7. Ganhou 20. Eu queria 21. Sabe o que é isso, irmão? É a essência do pecado que fica pulsando em nós. Eu estou dando esse exemplo prático, mas existe isso na nossa vida secular. No emprego, no trabalho, nos móveis que compramos, no carro que compramos, na bicicleta que compramos. Comprei uma bicicleta novinha, não tem amortecedor. Não presta não. Amortecedor. Eu me lembro que meu pai comprar a primeira bicicleta para mim, irmão, foi um sacrifício terrível. E aí passou para o meu irmão, passou para minha irmã, ia passar para toda a geração, né? Porque era muito difícil, e aí valorizava. Agora a bicicleta das minhas filhas está lá pendurada, lá no estacionamento, lá, tudo pneu vazio, nem anda, nem quer. Por quê? Porque nós entramos nessa onda de consumismo e nos esquecemos de tudo que Deus já fez por nós.
Quantos aqui já receberam milagres de Deus? Levante a sua mão e diga: graças a Deus. Diga: eu já. Diga: eu já fui contemplado com uma graça, um favor imerecido, um milagre Deus realizou na minha vida. Diga assim: não vou me esquecer nunca mais. Que a gente esquece. A gente esquece, irmão. A gente esquece. Quando acontece, a gente lembra e fica glorificando a Deus. Passa um mês, um ano, 2 anos, acontece uma outra coisinha bem menor e a gente resmunga: Deus, por que o Senhor me deixou roubar o meu celular? Às vezes viveu de um acidente horroroso que todo mundo diz morreu, e ele viveu. E agora roubaram o celular dele, ele espraguejou. Se eu tivesse armado, porque quando eu estava no Egito, saudade da minha cebolinha. Ah, se eu fosse crente, que quando eu não era crente, irmão, era saudade da minha cebolinha. É isso, irmão. A professora falou alguma coisa com o seu filho, você não gostou? Você ficou em casa assim: oh, se eu não fosse crente, essa mulher ia ver o que eu ia fazer com ela. Oh, saudade da cebola. Sim ou não? Então diga: Deus, me perdoa. Sentimos saudade do Egito, saudade da cebola, e nos tornamos ingratos com Deus que nos libertou. Sentimos saudades das cebolas e murmuramos do maná que recebemos hoje. Você não está vendo jornal, não? Você está reclamando da goteira na tua casa? Da parede mofada? Do vazamento lá da pia? Olha o jornal que está acontecendo aqui, ó. No estado de Pernambuco, irmão. Olha o que sobrou, estão dormindo em tenda. E a gente com saudade da cebola. Pastor, quando eu era ímpio, eu tinha muito mais dinheiro. Pastor, quando eu era do mundo, eu ganhava mais. Agora que eu ando certinho com Deus, só sobrou maná. Mas é o maná, meu irmão, que nós vamos comer nesse deserto. Mas é o maná que nos leva para o céu. É o pão vivo que desceu do céu. É esse que eu preciso priorizar na minha vida. Se vier banquete, amém. Se não vier, glória a Deus por isso. A Bíblia diz: se você tiver o lugar de deitar a cabeça, se você tiver o que comer e o que vestir, dá glória a Deus. Porque quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória dele. Mas quem sente saudade do Egito, fica olhando para trás. O salmista Davi diz: eu quase tropecei quando os meus olhos viram a prosperidade do injusto. Eu quase fiz besteira quando eu fiquei olhando para a prosperidade do injusto, irmão. E o diabo vai colocar um injusto para prosperar na tua vizinhança. Porta com teu apartamento, o cara bate na mulher, fuma, bebe e anda de carrão. E você respeita, é homem de Deus, comendo seu manazinho, andando de bicicleta. Aí você vai olhar para aquele homem e dizer: come, meu filho, o teu banquete agora. Eu vou comer o meu na eternidade. Aleluia. Sinto saudade das cebolas. Quando achamos que chegaremos a Canaã sem passar pelo deserto. Sem deserto não tem Canaã. O deserto é o caminho que leva para Canaã. O que lemos no primeiro verso? Saíram do Egito, mas Deus não os fez passar pela terra dos filisteus, que era mais perto. Deus conduziu eles para o deserto. Então diga: deserto é caminho de Deus. Mas tem gente que quer fazer um atalho no deserto, quer fazer uma variante, uma rota.
Criar um atalho para chegar no reino de Deus. Que atalho é esse, pastor? Quando escolhemos as facilidades do cativeiro, ao invés de aceitarmos o desafio de de caminhar no deserto em direção à nossa salvação. Quando eu escolho as facilidades de Faraó, as facilidades do sistema mundano, em vez de aceitar o desafio de ir para o deserto, mas com uma coluna de fogo e uma nuvem por sobre a cabeça. Eu sinto saudade das cebolas, quando caminho um pouco no caminho de Deus e desisto da minha caminhada. Quem desiste de caminhar com Deus, não culpe o diabo, porque o diabo não vai ser mais condenado por nada que ele fizer ou deixar de fazer. O diabo já foi condenado. Quem vai ser julgado agora somos, diga, o diabo não vai ser julgado. Diga, já foi. Diga assim, condenado. Então o nosso juízo vindouro é a partir das nossas decisões. O tempo está chegando, os sinais estão à porta. E alguém disse para mim, mas pastor, sempre teve terremoto, sempre teve peste, sempre teve isso, aquilo, a outro. Falei, sim, sempre teve, mas nunca teve ao mesmo tempo como está tendo nesses dias. Os sinais bíblicos ocorrem nestes dias concomitantemente, ao mesmo tempo. O tempo está chegando, meu amado, e você não pode trocar o banquete de Deus pelas cebolas do Egito. Nos esquecemos das promessas de Deus, arrumamos a nossa casa, mas esquecemos de convidar Jesus para morar nela. Alguns param de fumar, param de beber, começam a respeitar a sua esposa. Que bênção, irmão. Mas se Jesus não estiver contigo, isso não tem valor nenhum. A Bíblia diz, irmãos, que quando o Espírito Santo entra numa pessoa, quando o Evangelho pregado entra na vida de uma pessoa, essa pessoa recebe uma faxina. Essa pessoa recebe efetivamente uma geral. E ela começa a enxergar a família, os filhos, de uma forma diferente. Mas a Bíblia também diz que quando essa pessoa permite que o Espírito saia dela, quando ela começa a olhar para as cebolas do Egito, os demônios que estavam vagando ao redor desta pessoa, eles se juntam, e 7 deles vêm habitar nesta pessoa. Por isso, quando nos desviamos, é mais difícil voltar do que a conversão, porque lutamos contra uma casta de 7 demônios. Ei, irmão, você conheceu o Evangelho, ele te limpou, ele te deu uma visão nova. Se Jesus não estiver morando na tua casa, na tua vida, a tua casa está vazia, está arrumada, ela atrai mais problemas. Mas Deus te trouxe aqui hoje, e eu disse no início da mensagem, você não vai sair da mesma forma. Se você já entrou aqui com Jesus no teu coração, e estava flertando com o Egito, sentindo saudade das cebolas, essa saudade, essa melancolia nefasta do passado, vai ser curada hoje em nome de Jesus. Se você entrou aqui com a casa vazia, porque já teve um contato com Cristo, mas deixou que o Espírito Santo se incomodasse dentro de você e saísse, você vai ter um reencontro com Ele nesta noite, vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. E ainda que você tenha 7 demônios, uma
casta, a te perturbar, a tirar o teu sono, tirar a tua paz. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, você vai ser liberto hoje e vai sair daqui restaurado com o Espírito Santo de Deus. A saudade das cebolas vão cessar hoje. Deus vai mudar algumas papilas degustativas na tua língua. Deus vai tirar esse sabor do passado que te atrai. Deus vai tirar essa atração que você tem de coisas que você não quer fazer hoje. Deus vai colocar um bálsamo que vai tratar esta enfermidade hoje. Pode ser na mente, no coração ou na alma. Deus vai te curar hoje em nome de Jesus Cristo. Eles sentiram saudades do Egito. E muitas vezes nós sentimos saudade do mundo. Salomão diz que é como a porca que é tirada do chiqueiro, lavada, enxugada, e quando ela é solta, ela volta para a lama de novo. Ele também diz que é como um cachorro que comeu algo que fez mal, e ele regurgita aquilo, ele se livra daquilo, mas ele volta lá depois e come de novo. Nós não somos daqueles que tiram a mão do arado, que olhamos para trás. Deus tem uma unção nessa igreja, meu irmão, para você seguir o teu caminho, ainda que seja doloroso e árduo no deserto, mas é um caminho que conduz à salvação. Não é fácil seguir a Cristo. Quem falou isso para você mentiu. Esse estreito caminho, apertado, mas é só Ele que conduz à vida eterna. Vamos ficar todos de pé. Feche os teus olhos, meu amado. Por quem quer voltar ao caminho árduo, mas que leva a Jerusalém celestial. Quero orar por quem quer agradecer pelo pão de hoje, sabendo que há um banquete nos esperando. Eu quero orar por quem quer aceitar o desafio de andar na dependência do maná, na dependência de Deus. Eu quero orar por quem quer parar de confiar no seu braço e nas estabilidades do mundo e confiar no Senhor. Eu quero orar por quem quer aceitar Jesus como seu único e suficiente caminho. Aleluia. Feche os teus olhos, irmão. Então eu quero orar por você que já esteve com Cristo, já caminhou, mas foi atraído pelas cebolas, foi atraído pelo mundo, murmurou contra Deus, se apostatou da fé, entristeceu o teu coração, voltou para o Egito, caminhou com Faraó, viveu os prazeres do mundo, mas hoje Deus te trouxe aqui para resgatar você. Eu quero orar por você. Eu quero orar por quem se sente vazio de Deus, ama Deus, já ouviu falar de Deus desde muito novo, ama Jesus, mas sente um vazio no coração, como se não tivesse a certeza da sua filiação espiritual. Tem medo de confiar em Deus. Talvez já tenha até caminhado em alguma religião, em alguma seita, algum grupo alternativo espiritual, mas hoje quer abandonar a segurança das coisas do mundo para confiar somente no Espírito Santo de Deus.
e quer aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Eu não quero saber o que a tua família fez de errado e quanto tempo viveu no Egito. O que eu sei é que a partir de hoje a tua caravana vai para Jerusalém celestial. Aleluia! Mas pastor, eu não entendo esse caminho, eu não consigo enxergar. Aqueles homens que caminharam com Moisés no deserto também não enxergavam. Mas Deus era com eles, assim como Jesus é conosco através do Espírito Santo. Ele é a lâmpada para os nossos pés, Ele é luz para os nossos caminhos, Ele aplana caminhos tortuosos, endireita as veredas. É Ele que vai à nossa frente, irmão. Eu esperei 28 anos da minha vida para decidir por Cristo. 28 anos comendo as bolotas do Egito. Eu quero te dizer, meu irmão, que ainda que me fosse oferecido uma outra vida, eu não abriria a mão da caravana que vai para o céu. Não é uma caravana perfeita, porque lá existem pessoas como eu, imperfeitas. Mas o Senhor é o nosso pastor e Ele está nos conduzindo a todos. Ele não deixa ninguém se perder. Ele não quer que ninguém se perca. Irmão, você não vai ser uma ovelha desgarrada deste rebanho em nome de Jesus. Jesus está preocupado contigo, te trouxe aqui, irmão, te atraiu a esse lugar para dizer para você que Ele te ama e que Ele não abre mão da sua vida. Aleluia! Eu quero orar por você, meu amado, que aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, ou que quer voltar para Ele essa noite. Eu vou pedir que a igreja fique de olhos fechados. Aleluia, aleluia. Eu vou pedir que esses irmãos venham aqui à frente. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu vou orar por você daqui. Eu quero ver o seu rosto. Quero ver o rosto de alguém que agora faz parte da caravana de Jerusalém. Saia do seu lugar, você que levantou a sua mão. Continue tomando esse passo de fé. Não pare apenas em levantar a mão. Caminhe em direção ao altar. Eu só vou estender as minhas mãos sobre a tua cabeça e vou te abençoar juntamente com toda a igreja. Então venha, 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 venha. Estende as suas mãos para cá, igreja. Estende. Estende. Estende a tua mão e ora. Interceda. Lance palavras de salvação. Lance, lance. Lance flechas de salvação. Lance, lance. Abençoa esse novo grupo de irmãos que estão aqui, que estão começando uma jornada com Deus hoje. Quando eu cheguei aqui hoje, eu falei com o irmão assim: prepara muitos livrinhos. Prepara muitos livrinhos, porque hoje é noite de salvação. O que Deus está fazendo na vida desses irmãos aqui, irmão, é algo sobrenatural. Diga: eu abro mão de todas as cebolas do Egito e quebro todas as alianças que eu tinha no passado, espiritualmente, voluntariamente ou involuntariamente. Diga assim: a partir de hoje, a minha única aliança espiritual é com Jesus Cristo de Nazaré. Diga assim: a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.